E com a nossa mente extraordinária, vamos adentrar o mundo hoje dos Thundercats. Mega Power dia, tarde e noite abençoado para todos vocês, meus amigos. Espero que estejam todos na plena paz do Criador. Bora pro vídeo. Hoje vou falar dos Thundercats e é impossível, turminha, eu não vim caracterizada da Astara. Eu tinha que vir caracterizada de alguma coisa. Eu queria uma hora me fantasiar do Tigra ou do Pantro, que eu gosto muito. Só que o Pantro, ele é meio cinza, meio azul. Isso ia dar um trabalho. Eu não sou nenhuma profissional em maquiagem. Não ligue, maluquinha. Você está muito parecida comigo. Os Thundercats teve uma construção tão maravilhosa no seu enredo, no seu contexto e tudo, até se formar, até ser o que é realmente. Não só um simples desenho, um desenho que marcou a minha vida e eu acho que deve ter marcado a de vocês também. Essa frase não pode faltar, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, pra quem é nostálgico, a gente sabe como é que é. A gente fala palavras repetidas e não tem problema, a gente se brega. Aham. O importante é que a gente entregue um pouco da gente, um pouco de informação e um pouco de nostalgia que não pode faltar. Essa mina é maluca. Thundercats teve uma produção meio louca. Por quê? Um lado era ocidental, um lado era oriental. Então você para pra pensar e fala assim, caramba, por isso que tinha aquela vibe meio japonesa, aquele negócio meio de anime. E é o que sai de mangá e tal. Faz sentido. E o outro lado, que eles falavam que eles eram americanos, né? Então por isso que ficou essa coisa linda. Agora, uma curiosidade é que lá no Japão mesmo não foi o ar. Não na mesma época que saiu pro mundo. Tipo assim, saiu pros Estados Unidos, mas não saiu lá no Japão. Tome seu cu, filho da puta. Fez muito sucesso, mas até então lá não tinha. Thundercats foi um dos desenhos que fez mais sucesso nos anos 80, junto ao lado do nosso querido e amado He-Man também, pelos poderes de Grayskull. E os Thundercats, eles eram compostos por 5 personagens principais. Olha, eu acho que eu tô até sendo injusto aqui, porque na verdade é muito personagem bom, tá? Motherfucker! E, claro, o Lion-O era o filho do rei, né, de Thundera, e ele era um menino dentro de um corpo de um homem. Lá os personagens principais, que eram o Tigra, o Pantro, a Astara, o Willy Cat e o Willy Kit, o nosso querido Slaf. Shut the fuck up! E o Lion, ok? Beleza, claro, tem uns vilões também que são marcantes. Eu já falei pra vocês, pra quem sabe, viu aí uns shots que eu fiz falando que eu tinha pavor do Munra. Antigos espíritos do mal, transforme esta... Porque a transformação dele é surreal, gente. É uma transformação absurda. E você fala, caramba. Aí que eu fico pensando, cara, as produções do Japão são bem assim mesmo, tenebrosas, né? Bem na minha cabeça, assim, cara, eles não estão nem aí. Eu cagava nas calças com medo do Munra. Quando ele falava, Munra! I'm going to put this one right between her. Aquele trem era doideira. Talvez um pouco da nossa criança interior não pôde desfrutar muito bem disso, porque o que acontece? Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Os capítulos passavam na TV de uma forma meio confusa às vezes, né? Era fora de ordem. E caso você não saiba, olha que interessante. O Lion, ele tinha 12 anos, mas ele estava no corpo de um homem de 24. Mas esse corpo era dele mesmo, tá, gente? Tem até um episódio que a Chitara elogia ele de uma forma meio suspeita. Ele se saiu muito bem da primeira vez. E se transformou num ótimo Thundercat ao crescer, Lion. É muito bonito também. Bom, quem sou eu pra julgar? Mas não é que ele tava um pitelzinho mesmo. O planeta de Thundera estava entrando numa situação bem complicada. Ele ia explodir pros ares. Acércate más, Leonor. Observa la pantalla. ¿Observar qué? ¿Ese planeta? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso?
Isso era Thundera, Leon. Então a turminha dele, os Thundercats, eles resolveram entrar numa nave. E dentro dessa nave havia cápsulas. O que acontece? Eles tinham que entrar dentro dessa cápsula, porque o processo até chegar num planeta que fosse o planeta ideal para eles respirarem, de início o intuito deles não era ir para a terceira Terra. E essa terceira Terra é o planeta Terra mesmo, para ir para outro planeta, só que eles não tinham condições, porque a nave não estava em boas condições para eles chegarem até lá. Então, no radar eles acharam. E a parte mais emocionante é quando Jaga resolve se sacrificar pelo bem de toda a tripulação. Ele resolve dirigir manualmente até um certo ponto, mas isso era perigoso, porque não teria muitas chances de Jaga sobreviver aparentemente fora da cápsula. Só que a cápsula do Lion deu um defeitinho. E aí ele envelheceu 12 anos. Tem uns fedazões que fica perseguindo os Thundercats por um bom tempo até eles conseguirem chegar na Terra. E o trem é tão sério que nem lá eles conseguem, mal eles caem e já são perseguidos. Tanto que um dos inimigos lá, o Escamoso, ele tenta até quebrar uma das cápsulas, mas o Lion, graças ao Snarf, conseguiu defender eles, porque o Lion tava um saco, tá? Mas que brira, Thunder chata. Gente, é meio realmente um pouco frustrante, porque o Lion, no início, ele é muito chato. Ele tem umas atitudes meio assim, imbecis, mas é por causa, né? Não que toda criança de 12 anos tenha essas atitudes, mas... Maria, tu não deixa ela, cara. É imaturo ali, né? Ele queria provar por A mais B que ele já era independente, que ele era o senhor dos Thundercats. Ele acaba sendo até um pouco egoísta, um pouco chato mesmo. E o Snarf, tadinho, é o que mais sofre com isso. Todo el reconocimiento para ustedes y nada para el viejo Snarf. No me importa, Snarf. Porque o Snarf, ele vê como um filhote dele, porque ele cuida dele mesmo grande. E uma dúvida que fica no ar. Mas os mutantes, planeta Terra, eles não eram da Terra. Eles já não eram amigos de longa data do Mun-Ra. Simplesmente eles perseguindo a nave dos Thundercats, que é no primeiro capítulo, que caso vocês... Muitas vezes a gente não tinha nem acesso a esse capítulo, gente. O que acontece? Quando a nave deles cai, eles começam a procurar... Mentira, a nave não cai, desculpa, deixa eu lembrar aqui. Eles estão sobrevoando e eles querem achar um lugar pra montar uma base ali, pra ficar infernizando os Thundercats. Só que nesse meio processo aí, que eles estão voando, as pirâmides de Mun-Ra dão um choquinho e a nave cai. No que a nave cai, aí eles são atraídos por uma espécie de esfera luminosa. Espíritos antigos do mal, transformem esta forma envelhecida em burra. Assim que acontece a aliança dos mutantes com o Mun-Ra. Então, até então... Só que, vou deixar uma coisa clara aqui pra vocês. Mun-Ra, ele se formou numa faculdade muito boa. Porque na faculdade dos vilões cabulosos. Ele é um vilão muito bem formado. Ele sabia da espada, né? A justiceira. Então, e também sabia da existência dos Thundercats. Ele só nunca conseguiu sair do planeta Terra e ir ao planeta de Thundera para tentar fazer alguma coisa. Bom, intrigante, são curiosidades. Hoje aprendemos uma lição muito importante, meus amigos. Esse desenho maravilhoso tem tanta coisa, tem tanta curiosidade interessante sobre mitologias do desenho, né? Sempre tem alguma coisa que veio do Japão, inclusive. Não, a gente não sabe, eu não posso afirmar pra vocês que foi inspirado, mas tem algumas coincidências. Mas isso a gente deixa para os próximos vídeos. Eu espero que você goste e venha fazer parte dessa turma. E por hoje é só. Até que comece o próximo vídeo.